Bitcoin, 63 mil dólares nessa terça-feira, se mantendo bem resiliente nesse momento do mercado, diante algumas adversidades, como por exemplo, Michael Saylor vendendo no dia de ontem uma quantia razoável de Bitcoin, o que vai justamente contra aquilo que ele prega. Falaremos também sobre a alta do barril de petróleo também nessa terça-feira, como também indicadores importantes on-chain que apontam para a gente, ou seja, mais alguns de que o fundo possa estar próximo. Eu vejo vocês com tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vambora! Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Antes de mais nada, como sempre, lembro a você de deixar as suas contribuições nesse vídeo, o seu like, a sua inscrição, caso ainda não seja um inscrito, e um comentário ao final também é muito válido. Iniciando com vocês, direto ao que interessa, a gente começa pelo macro. Como eu falava nesse último domingo, um vídeo projetando a semana, eu falava sobre um início de semana mais tranquilo, mais vazio na agenda econômica, onde quarta-feira seria um dia que seria um pouco mais quente, com a ata referente à última reunião do FOMC, a primeira inclusive de Kevin Warsh como presidente do Fed, e esse documento aqui sendo divulgado amanhã, né, esse relatório sendo divulgado, a gente deve sim ver uma volatilidade. Até lá, o mercado se manteve bem tranquilo, bem paciente, beleza? Mas dando continuidade com vocês, falando agora sobre o barril de petróleo, a gente viu nas últimas semanas, né, com um acordo entre Estados Unidos e Irã, as coisas se acalmando lá pelo Oriente Médio, a gente viu o barril de petróleo caindo bastante abaixo do nível de 100, 90, 80 dólares e retomando ali patamares antes, inclusive, de todo esse conflito, né? Basicamente ali nos 70, 72, 73 dólares. Então, hoje nós vimos aí uma alta repentina no seu preço de 6%, o que fez com que o barril voltasse aos 75 dólares, após o país americano revogar a licença que ele havia dado ao Irã para vender petróleo. Ou seja, ele tirando a permissão do Irã de vender petróleo, ele retira do mercado oferta. E se você tem menos oferta e uma demanda que não se alterou, você naturalmente tem uma alta no preço e é isso que acontece por aqui. Dando continuidade com vocês ao mercado cripto, a gente vê uma continuidade, assim como foi na sexta-feira passada, agora também nessa segunda-feira, de inflows para dentro dos ETFs spot do Bitcoin. No meu vídeo mais recente, nesse último domingo, eu falava sobre 3 indicadores que podem indicar para a gente que 58 mil dólares foi o fundo ou que faz com que a gente se aproxime cada vez mais desse fundo se aquele ainda não foi formado. Então, a gente estava falando nesse último vídeo que gerou algumas dúvidas, né, sobre se eu estava cravando 58 mil dólares como fundo, se o fundo ainda estaria por vir. Bom, galera, a primeira coisa de tudo, ninguém pode de fato cravar quando vai ser o fundo, quando vai ser o topo. A gente pode somente utilizar das ferramentas que nós temos, dos indicadores, de alguns fatores macroeconômicos, geopolíticos, para então tentar, a partir dessas ferramentas, tirar algumas análises, claro, que sejam coesas para nos suportar aí numa melhor decisão com os nossos investimentos. Então não estou cravando que 58 mil dólares foi o fundo e nem acredito que foi, até porque a gente ainda tem muitas questões no cenário macro que podem impactar diretamente na ação de preço do Bitcoin. Mas, dada as circunstâncias de momento, com alguns indicadores on-chain apontando sinais verdes que não apontavam há muito tempo, com os investidores institucionais também voltando a olhar para dentro de cripto, a gente vendo 500 milhões de dólares em inflow em apenas 2 dias nesse início de julho, mas claro, principalmente devido a esses indicadores on-chain, eu começo a acumular Bitcoin de maneira um pouco mais tranquila, não só visando o longo prazo, mas como também o médio prazo, entendendo que caso o fundo ainda não tenha sido alcançado, ele pode estar próximo de ser alcançado, até porque indicadores como esse que eu trouxe no último vídeo e vou trazer novamente nesse vídeo, mostraram pra gente no passado que foram bem assertivos, ou seja, eles geralmente apontam aí um sinal bem interessante. Mas dando continuidade com vocês, a gente viu ontem, nessa segunda-feira, um fator que chamou bastante atenção no mercado. Michael Saylor, depois de afirmar diversas vezes no mercado que não se vende Bitcoin, que você deveria vender um rim, mas não deveria vender Bitcoin, vendeu 3.588 Bitcoins por 216 milhões de dólares para pagar dividendos aí
aí a sua empresa envolvendo ações da STRF, STRC, que nós já conversamos sobre isso em outros vídeos que eu expliquei sobre essas ações aqui que pagam dividendos aí aos compradores delas. Então, assim, uma situação que pega o mercado cripto um pouco de surpresa, porque uma coisa é ele vender uma quantia pequena de Bitcoin, outra coisa é ele começar a fazer vendas como essas aqui, de certa maneira, com frequência, né? Ou seja, isso aqui certamente chama a atenção. Em um primeiro momento, não traz consequências negativas ao mercado, ou seja, o Bitcoin não desmoronou, não despencou devido a essa venda, o que inclusive me chama um pouco a atenção, porque o Bitcoin se mostra resiliente, mesmo em meio ao Michael Saylor vendendo quantidades aqui altas de Bitcoin, mas ao mesmo tempo levanta uma certa pulga atrás da orelha, né? A Strategy possui dólares, né, em sua conta, possui cash para honrar esses dividendos e optou por vender Bitcoin em prejuízo, ou seja, com prejuízo, que não faz muito sentido. Então ele compra o Bitcoin na alta e vende na baixa. Ou seja, acaba parecendo que não é uma empresa com uma strategy, né, uma estratégia bem definida, onde faria, de certa forma, um jus ao seu nome e não faz nesse momento, afinal, compra na alta e vende na baixa. Dando continuidade com vocês, falando sobre um outro indicador também bem interessante, a gente viu um histórico sinal também aparecendo para o Bitcoin. Mas Bitcoin nesse momento está no prejuízo do que no lucro. Todas as vezes que isso aconteceu no passado, isso marcou um fundo no ciclo. Aconteceu em 2015, aconteceu em 2019, aconteceu em 2020, aconteceu em 2022 e agora está acontecendo novamente em 2026. Ah, Bruno, mas chegou no fundo? Olha, difícil cravar para você que chegou no fundo. Diversos fatores precisam ser analisados para a gente cravar algo como isso. E ainda assim seria improvável acertar, até porque ninguém crava topo e ninguém crava fundo. A gente pode somente utilizar ferramentas como essa para tomar melhores decisões. Mas com esses indicadores aparecendo, juntamente com os demais que eu trouxe no meu último vídeo, me trazem uma crença de que estamos em um patamar interessante para compra, entendendo que se o fundo não foi alcançado ainda, ele pode sim estar próximo de ser alcançado. Outro ponto bem interessante é que o Bitcoin nunca veio abaixo do seu custo elétrico para ser minerado, ou seja, 49 mil dólares. Nesse momento o Bitcoin está 64, alcançou os 58. Caso venha alcançar os 49 mil dólares, que é o seu custo elétrico, ainda teremos uma grande pernada de baixa. Mas lembrando, ele nunca cruzou o seu custo elétrico. Então, será que alcançaremos 52, 53, 56, 50, 49? Não sabemos. O que eu sei é que eu estou acumulando Bitcoin no patamar atual de 58, 59 e 60 mil dólares visando o longo prazo, tá? Entendendo que o Bitcoin ainda possa sofrer pernadas de baixa. E para a gente concluir o nosso vídeo, a gente viu aqui uma atualização onde 77% de chance nesse momento aponta para que não tenhamos corte de juros esse ano. E ainda temos uma probabilidade alta de vermos possíveis aumentos nas taxas. Ou seja, fatores macroeconômicos como esses ainda são incertezas, ou seja, ainda podem influenciar negativamente o preço do Bitcoin, formando um novo fundo. Então, se amanhã a inflação se demonstra muito aquecida no país norte-americano e se vê uma necessidade grande de trazer aumento nas taxas, é possível que o Bitcoin venha novamente abaixo dos 58 mil dólares. Principalmente considerando que dificilmente veremos corte de juros esse ano, o que seria uma injeção de liquidez para essa continuação dessa pernada de alta, onde vimos até o momento de 58 até os 64. Dito isso, família, eu vou encerrando o nosso vídeo de hoje por aqui, deixando o nosso próximo encontro marcado para essa quinta-feira. Até lá!